Eu sou o Padre Diego Bettoni, do movimento Um Só Coração. Estamos neste momento de coração a coração para mergulhar na misericórdia de Deus, refletindo o Diário de Santa Faustina. Hoje, o número 30. Começo a ler. Em certo momento, estava refletindo sobre a Santíssima Trindade, sobre a essência de Deus. Queria a todo custo aprofundar e conhecer quem é esse Deus. De súbito, o meu espírito foi arrebatado, como que para outro mundo. Vi uma claridade inacessível e nela como que 3 fontes de luz, que não podia compreender. E dessa claridade saíam palavras como trovões que envolviam o céu e a terra. Não compreendendo nada daquilo, fiquei muito triste. Nesse momento, do mar de claridade inacessível, saiu o nosso amado Salvador em beleza inconcebível, com chagas brilhantes, e daquela claridade ouvia-se esta voz: como Deus é, na sua essência, ninguém compreenderá, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Jesus me disse: procura conhecer a Deus refletindo sobre os seus atributos. Após um momento, Nosso Senhor fez o sinal da cruz com a mão e desapareceu. Santa Faustina, rogai por nós. Esse número começa falando dessa Santa Faustina que está unida à Santíssima Trindade, busca refletir e ela, de maneira ingênua, busca compreender, que veremos que é impossível, conhecer totalmente a essência de Deus. Quem é Deus? E como diz Santo Agostinho, se a gente compreendesse Deus, logo ele não seria Deus. Por quê? Porque a gente estaria no mesmo nível que ele e não podemos compreendê-lo. E aqui nos fala que a sua essência, aquilo que ele é, nem a inteligência dos anjos. Deus é Deus. Nós que muitas vezes tratamos, mas por ignorância, com certo desrespeito, mas Deus é Deus, o Criador de todas as coisas. Deus é, não tem nem antes nem depois, ele é, e criou todas as coisas. E sem ele nada foi feito. E a Santíssima Trindade, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Santa Faustina estava buscando conhecer e viu uma claridade inacessível, e nela como que 3 fontes de luz, porque Deus é. E depois vai falar nesse número que em certo momento saiu do mar de claridade inacessível nosso amado Salvador. Esse Jesus que revela esse Deus que nos ama. Por isso que é uma revelação, porque nós não podemos chegar ao nível de Deus. É Deus que se revela e foi se revelando, e podemos ver no Antigo Testamento, mas quando chegou a plenitude dos tempos, se revela totalmente em Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus. E por ele que se fez homem como nós, podemos, pelo menos, conhecer um pouco mais de Deus. Esse Jesus, verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus. Então é uma revelação, não é um esforço só nosso. É claro que os seres humanos, por serem criaturas de Deus, Deus deu a capacidade para poder, com a sua razão,
ser capazes de saber que Deus existe, que Deus é um, que Deus é Deus, mas saber sobre a Santíssima Trindade, que esse Deus único é 3 pessoas, é porque ele se revelou. Como você vai colocar, falo de novo de Santo Agostinho, o mar num buraquinho? Muito mais difícil é colocar Deus nesse buraquinho. Então não é que a fé, um dia eu vou falar mais sobre o que é a fé. A fé não é irracional. A fé é luz. A fé não é caminhar no escuro. A fé é caminhar na luz, porque a nossa razão não pode compreender, não pode colocar Deus e entender totalmente Deus, porque nós fomos criados por Deus. O mar não pode entrar num buraquinho. E o que é a fé? A fé ilumina a nossa razão. É confiar em Jesus Cristo, em alguém que sabe mais do que eu, olha só, para poder entender mais. A fé não é irracional. A fé não é caminhar no escuro, é caminhar na luz. Como eu falei em outros momentos, eu vou entrar um pouquinho mais nesse tema da fé. Mas eu vou aproveitar para contar uma história. Mais do que uma história, uma comparação de coração a coração. Se eu estou, por exemplo, no museu e tem uma pintura, eu vejo aquela pintura. Pode até me passar certas emoções, eu posso compreender certas coisas. Ah, isso aqui é aquarela. Ah, isso aqui é pintado a óleo. Eu posso, com a minha razão, compreender porque Deus me deu essa capacidade. Muito bem, eu vejo, eu entendo algo. Mas se do meu lado tiver o artista, aquele que pintou o quadro, e esse artista me toca aqui, e eu olho para ele e ele me diz, olha, é assim, 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 eu pintei por causa disso, aqui tem esses traços, eu usei essa técnica. Pois bem, aquilo que ele está me falando é mais do que aquilo que eu consigo ver. Então, o que é fé? É confiar em alguém que sabe mais do que eu. Nesse caso, nós estamos confiando em Jesus, que é o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que tem credibilidade pela sua vida, pelas suas obras, e a fé é essa adesão, é esse acreditar nas suas palavras, quando ele fala de quem é Deus, quando ele fala no Espírito Santo, em Deus Pai, ele fala da Santíssima Trindade. Aquilo que eu escuto dele é mais do que aquilo que eu vejo. Por isso que a fé não é irracional. A fé ilumina a nossa razão para compreender mais do que a nossa limitação pode chegar. Isso é ter fé. Então essa fé em saber que é Jesus, como nos diz aqui no número 30, que saiu do mar de claridade inacessível e nos torna mais acessíveis, porque ele assume a nossa natureza, e por ele, que é o caminho, porque, como diz Santo Tomás de Aquino, Jesus é o caminho que nos leva, mas ao mesmo tempo é o fim desse caminho, que ele é verdade e vida. Ele é o caminho e a meta final. Então ele nos conduz para o seio da Santíssima Trindade. Ele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E ele nos mostra, nos revela esse Deus que nos ama. E ele nos dá uma pista. Esse artista fala coisas que é mais do que nós podemos ver. E ele diz, como Deus é, na sua essência, ninguém compreenderá. Nem a inteligência dos anjos, porque os anjos também são criaturas de Deus. E nem a humana. Somos todos criaturas de Deus. E Jesus continua, procura conhecer a Deus
refletindo sobre os seus atributos, as suas qualidades específicas. Ao ver a vida de Jesus, como ele é bondoso, ver também nas Sagradas Escrituras como Deus nos ama. Deus Pai amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho amado, como nos conduz, como ele é fiel à sua aliança. E aí, através desses atributos da misericórdia, da beleza, da bondade, podemos buscar conhecer e tocar um pouco mais esse mistério. Quem é Deus? E ele vai se revelando, ele vai se mostrando. E Jesus nos dá uma pista. Procura conhecer a Deus, refletindo sobre os seus atributos. Olha só como é interessante a gente meditar, ler um trecho do Evangelho e meditar sobre os atributos de Cristo, ver as Sagradas Escrituras e pouco a pouco isso vai nos revelar quem é Deus. E é impressionante porque Deus é uma outra. Padre Diego, eu sou o Padre Diego. Padre Diego, quem é Deus? É Deus. Deus é Deus, que por amor se revela em Cristo. Mas ele é Deus. E por isso que o céu não é um lugar. Nós muitas vezes pensamos um céu muito humano, muito natural aqui. Deus é ele que é o céu. Por quê? É um estado pleno. Porque quando a gente encontra aqui uma pessoa bondosa, uma Madre Teresa de Calcutá, é bondosa, ai que bom. Mas Deus é a bondade. Os atributos coincidem com a sua essência. Ele é a bondade. Quando a gente vê uma pessoa misericordiosa, ai que bom. Mas Deus é a misericórdia. Quando a gente olha uma cascata, as cascatas do Iguaçu, uma beleza, criação de Deus, participa da beleza, mas não é a beleza. E por isso a gente se cansa. Por mais bonito que seja, aquilo passa a ser algo normal e pouco a pouco a gente bom. Mas Deus é a beleza. Então o que é o céu? É estar diante de Deus que é. E aquilo vai nos saciar e vai ser sempre algo novo, algo incrível que não vai nos cansar. Porque Deus não participa da beleza, da bondade, do amor. Deus é a bondade, é o amor, é a beleza. E por isso que o céu é a plenitude de tudo. E esse Deus que é inacessível é a eternidade inteira com essa admiração. Admirar-se, sempre novo, não cansa. Porque não é verdade, aqui no mundo a gente tem, principalmente essas coisas, mas isso aí é um exemplo bobo. A gente tem, mas no outro ano lança um novo, parece que aquilo fica velho. A gente também se impressiona com certas coisas, mas depois aquilo cansa. Deus não cansa, Deus é. Deus é. Por isso que o céu não é um lugar, é um estado. É estar com Deus. É Deus a realização do ser humano. Fomos criados para Deus e o nosso coração estará inquieto, como nos diz Santo Agostinho, enquanto não repousar nele. Nele. Fantástico, não é verdade? O que vai ser o céu? E nós preocupados tanto com as coisas desse mundo. Ai. Bom, que maravilha poder então, nesse número de Santa Faustina, o número 30 do seu diário, realmente procurar conhecer a Deus através dos seus atributos e que podemos também tomar essa lição e nas nossas meditações, nas nossas orações, buscar os atributos, essas qualidades próprias de Deus e meditar sobre elas. E que
o Senhor Jesus nos abençoe como fez no final do número com Santa Faustina. A bênção com a relíquia de Santa Faustina. Vamos pedir para Santa Faustina, para o Beato Miguel, pelo Papa São João Paulo II, que intercedam para que possamos ter mais fé. Eu creio em Ti, Senhor, mas aumentai a minha fé, que possamos realmente estar unidos a Deus e sermos um só coração, juntos com o Imaculado Coração de Maria, unidos ao Sagrado Coração de Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de vocês e com vocês, com seus familiares e amigos, permaneça sempre. Amém.